Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Como é que Deus quer que nós o adoremos? Já pensou nisso? Veja que Deus quer ser adorado, mas precisamos saber como Ele quer ser adorado. Só que nesse momento, eu não me refiro à forma do culto ou da liturgia local. Eu me refiro ao culto com a sua essência. Porque nós estamos vendo o Salmo 50. E nos dois primeiros versículos nós vimos que Deus fala e fala poderosamente. Deus fala por meio da criação, mostrando sua sabedoria e poder. E Deus fala pela sua palavra, inclusive nos trazendo a salvação, nos falando sobre o ser dele, mas também suas obras, e nos falando sobre o que ele fez para nos salvar. Agora, no versículos 3 em diante, nós vemos o conteúdo da fala de Deus aqui, neste salmo. Deles diz o salmista o seguinte: Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormento. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escuta, povo meu, e eu falarei. Então, no Salmo, agora Deus vai falar. Sim, é pela palavra que ele vai falar. E serão anunciados os preceitos do Senhor. É dito aquilo que Deus, inclusive, já revelou. Deus vai falar. E, todavia, vemos que a palavra do Senhor neste Salmo é uma palavra de juízo para o seu povo e que deve levar a uma profunda reflexão nossa. Porque Deus tem algo para falar contra o povo de Israel daqueles dias. E que nós, em nossos dias, devemos pensar também. Ele diz: Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos, continuamente perante mim. Deus não está chamando a atenção pelo fato deles fazerem os sacrifícios que Deus ordenou. Tem alguma coisa, Senhor, o que foi que houve? O que foi que houve? Aconteceu alguma coisa? Algo que o povo de Deus deve pensar. O que está acontecendo para Deus estar bravo conosco? Você já pensou nisso em nossos dias? O que está acontecendo no meio do cristianismo, no meio do povo de Deus, para Deus estar bravo com o povo em nossos dias? Essa é uma pergunta importante, que é exatamente a questão do Salmo 50. Alguma coisa errada. Aí Deus diz: olha, não é pelo fato de vocês fazerem sacrifícios, porque inclusive os sacrifícios foram ordenados por Deus. Mas havia alguma razão. Deus diz: olha, os sacrifícios não é problema. E diga-se de passagem, eu nem sequer preciso disso. Apesar de Deus ter ordenado os sacrifícios, não era uma necessidade de Deus, era uma ordenança. Não era uma necessidade. Então, nos versículos de número 10 até o versículo de número 14, Deus fala sobre os sacrifícios. Mas, ao mesmo tempo, ele quer nos conduzir ao tipo de culto que ele quer na sua essência. De que adiantava oferecer sacrifícios, mas ao mesmo tempo ele diz: aborreces a disciplina e rejeitas a minha palavra. Se vês um ladrão, te comprases nele, e aos adúlteros te associas. Soltas a boca para o mal e a tua língua trama enganos. Sentas-te para falar contra o teu irmão e difamas o filho da tua mãe. Então, ele diz: olha, vocês oferecem sacrifícios. Tá, isso não é um problema. E nem sequer estou reclamando disso. Mas, ao mesmo tempo, vocês desprezam todo o resto da minha palavra. E terminam vivendo como se eu não existisse na prática. Porque vocês não vivem de uma forma agradável a mim. Observe que neste salmo, Deus aponta para o fato de que o culto ele começa com a vida. Ou seja, que o culto ao Senhor ele é um culto racional, que é o que Paulo nos diz em Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, o culto que Deus quer não é apenas uma liturgia perfeita, bem feita, organizada. Não é apenas o haver um momento com uma série de elementos que Ele mesmo ordenou.
Não é apenas que cantemos, leiamos a Bíblia, oremos. O culto que ele quer começa no fato de que nós estamos realmente conscientes de que ele quer de nós a própria vida. Que nós a dediquemos a ele, que nós a apresentemos a ele diariamente como um culto vivo, ou seja, com um sacrifício vivo, como uma oferta agradável a Deus. Senhor, o Senhor me comprou na cruz do Calvário, pagou o preço da minha redenção. A minha vida é tua e a minha dedicação a ti é o meu culto. Essa é a questão. E ele está falando disso aqui já no Salmo 50. Que coisa fantástica. No Antigo Testamento, Deus já dizia: o culto que eu quero de vocês começa com a vida de vocês. Que vocês vivam de forma agradável. E ele menciona alguns pontos que estão na lei, né? A questão do roubar, a questão do adulterar, a questão da falso testemunho. Ele menciona algumas coisas. E Deus quer que nossa relação com Ele expresse o próprio caráter de Deus, a própria santidade de Deus. Ele quer que nós reflitamos a beleza da glória da santidade do Senhor. E é por isso que aqui no Salmo 50 ele está convocando o povo. Olha, eu tenho que falar. Eu tenho que falar ao meu povo, porque o meu povo está vivendo como se eu não tivesse atenção para com essas coisas. Como se a única coisa que eu quisesse é uma série de animais sacrificados. Como se eu comesse esses animais, como se eu me importasse com isso, como se eu nem precisasse disso. A minha ordenança não é para isso. Os sacrifícios, o culto que vocês oferecem por meio de sacrifícios, não substitui a vida de vocês como um culto santo ao Senhor. Essa é a questão. E aí, no versículo de número 21, Deus diz: tens feito estas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à vista. Considerai, pois, nisto, vós os que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace sem haver quem vos livre. Então observe que ele diz: olha, eu estou avisando antes, porque vai chegar um momento que eu vou julgar. E se eu julgar e vocês forem considerados culpados, quem vai livrar vocês da minha mão? Então observe que não só o culto é algo importante, mas a vida como um culto ao Senhor é fundamental. E Deus é muito paciente, porque, olha, inclusive ele está advertindo. Eu estou avisando vocês, não é assim que eu quero. Eu quero de vocês uma vida. Então isso é importante para a igreja pensar em nossos dias. É a sua vida que Deus quer. Não fale mal do seu irmão. Não trate a vida cotidiana de qualquer forma. Que você se dedique a fazer aquilo que é bom e agradável. Que você pratique a justiça. Que você fale a verdade. Que você seja bênção para as pessoas. Que você trabalhe integralmente, honestamente, dedicadamente. Que você tenha uma vida que reflita a beleza daquele que você serve, que você se apresenta como discípulo. Portanto, é esse o culto que Deus quer. De tal modo que ele está dizendo assim: olha, eu estou avisando antes, porque vai chegar um dia em que eu vou chamar todos para julgar. E quem vai livrar você da minha mão? Ninguém. Então, ofereça a mim culto que agrade, a começar com seu coração, a começar com a sua vida. Versículo 23, ele finaliza dizendo: o que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. Ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de seu Deus. Um culto agradável a Deus, de alguém que tem consciência: Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. E como eu vou agradecer ao Senhor, não é só palavras, eu vou agradecer com a minha vida, entregando a minha vida. Fazendo um paralelo aqui, Ana orou, pedindo um filho ao Senhor. E quando esse filho veio, ela o consagrou ao Senhor. Samuel passou a ter a vida inteira dedicada a Deus. É isso que Deus quer de você. Ele não quer de você apenas que seja um presbítero, um diácono, um pastor. Ele não quer de você que você apenas vá à igreja e formalize uma liturgia oferecida em culto ao Senhor. Ele não quer apenas que você tenha algum cargo como presidente da SAF, da UPH, da mocidade, dos adolescentes. Ele não quer que você seja apenas alguém que tenha oficialmente alguma coisa relacionada à instituição. Ele quer de você a sua vida. Ele quer que você seja bênção. Você é uma bênção. Se você não é uma bênção, o seu culto ao Senhor é vão. Deus não se importa com o fato de você estar ali dentro apenas. Deus quer
que você ofereça a sua vida junto ao povo de Deus. Começa em você, na sua vida, o culto. E é esse o culto que Ele quer. Você tem adorado a Deus? A sua vida é um culto? Tem certeza? Porque se não for, comece a oferecer a sua vida em culto ao Senhor. Porque um dia o Senhor virá. E quando Ele vier, ninguém livrará o homem das mãos dele, a não ser Jesus Cristo. Portanto, aqueles que estiveram nele, só esses poderão descansar eternamente. Ofereça um culto que agrade a Deus. Ofereça a sua vida em culto ao Senhor. Vamos orar. Senhor Deus amado, obrigado por tudo. Obrigado por tuas misericórdias e graça. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo teu perdão. Obrigado por tudo, Senhor. Ajude-nos a oferecer a Ti um culto que agrade ao Senhor. Perdoe-nos os pecados e ajuda o Teu povo a ser santo, como santo é o Senhor. Que recebas a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.